Oi pessoal, hoje é dia de familiar e hoje no familiar aqui da nossa live da quinta-feira, que é a live sobre família, nós vamos falar sobre cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Viver em família não é nada fácil. Você acha que é fácil viver em família? Não é fácil viver em família, eu sei que você sabe disso. Você sabe que não é fácil viver em família. E controlar a nossa língua também não é nada fácil. Então já dá dando para enxergar aí o problema, né? O problema é esse. Viver em família não é fácil. Controlar a língua não é fácil. Isso dá um problema e uma dor de cabeça grande nas nossas relações familiares. E hoje a gente vai aqui conversar sobre isso. Hoje a gente vai aqui conversar sobre família, sobre a nossa língua e como que a gente pode encontrar um caminho de sabedoria, um caminho melhor do que aquele que talvez a gente esteja conseguindo trilhar agora. A gente vai fazer isso usando um texto que você já deve saber qual é. É o texto de Tiago, no capítulo 3, tá? E a palavra, o título, é exatamente o meu objetivo hoje aqui com vocês. O título que eu escolhi para divulgação é exatamente o meu objetivo hoje aqui. É dizer, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. A gente poderia encerrar a live aqui. Porque é isso que eu tinha para dizer para vocês. Cuidado com a língua. E por que cuidado? E eu estou brincando, não vou encerrar. Mas queria desenvolver com vocês. Queria desenvolver com vocês aqui sobre isso, né? Esse cuidado que a gente precisa ter com a língua. Por quê? E que tipo de cuidado e como que nós podemos cuidar desse negócio? Porque não é fácil cuidar desse negócio. E a própria Bíblia fala sobre isso. Queria compartilhar um texto com vocês que é de Tiago capítulo 3. Eu escolhi Tiago porque Tiago é muito prático, é muito objetivo, ele é muito direto. Eu acho que é um dos textos da Bíblia que mais fala sobre a língua. Ele tem aqui do versículo 2 até o versículo 12, são 10 versículos direto, um atrás do outro, falando só sobre a língua. Então Tiago abordou isso bastante. Então é legal pegar Tiago para isso. Também é legal pegar Tiago para isso, porque Tiago, ele tem uma abordagem muito prática. E é legal a gente trazer uma praticidade para isso, porque senão a gente fica filosofando, a gente fica no mundo das ideias e dos conceitos simplesmente, e não cai na prática em alguma coisa que a gente possa realmente fazer. Tá? Ele é prático em mostrar o problema, e ele é prático, na minha leitura desse capítulo de Tiago, ele é prático em apontar alguns caminhos. E eu queria falar desses dois caminhos com vocês hoje aqui, por isso que eu escolhi Tiago. Agora, isso não significa que ele não seja também muito conceitual, profundo. Às vezes a gente confunde ser prático com ser raso. Ele é prático e ele não é raso. Ele está falando de coisas muito interessantes e a gente vai pegar sobre isso. O que é que eu queria, inclusive esse versículo esse trecho que o Marcílio está colocando ali, como é para o corpo como leme para o barco, né? Então, que princípio há em cima disso daí? Que princípio há nesse princípio? Que verdade há nesse princípio? Que princípio há no princípio é ótimo. Que verdade há nesse princípio aí? Vamos ler o texto? Eu queria ler o texto com vocês, tá? Eu queria ler o texto com vocês para a gente poder... eu vou depois recortar ele, mas o texto é tão legal que eu queria aproveitar essa poesia. Sabe, o Marcílio aí? Queria aproveitar essa poesia, Marcílio. A poesia desse texto. A maneira como ele escreve, a maneira como ele coloca. E depois eu queria fatiar em 3 partes aqui. Uma sobre o problema, problematizando um pouco mais, né, em cima do que ele falou aqui, e depois buscando dois caminhos de solução. Vamos fazer isso? Deixa eu ler o texto para vocês. O texto diz o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro.
incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma forma, procedem, da mesma boca, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esse é o texto. O texto é lindo. Ele é muito rico. Daria pra gente num debate, assim, sabe? Cada um ir pegando uma coisa, ir conversando, ir falando. E se você puder fazer isso, faz isso com a tua família. Pega esse texto, lê e faz uma discussão. O que foi que você pegou do texto? O que foi que você concluiu desse texto? Porque ele é muito rico, ele é muito bonito. A gente não vai conseguir aqui pegar todos os detalhes do texto. Daria pra gente pincelar aqui muitas coisas, mas eu quero ser objetivo no meu propósito hoje, tá? Meu propósito hoje aqui, que é fazer você sair dessa live aqui, desse vídeo que você está assistindo, você sair daqui dizendo assim, eu preciso tomar cuidado com a minha língua, eu de fato preciso cuidar disso, e você ter pelo menos uma noção de por onde que você vai começar. O que é que você vai fazer para poder cuidar disso. Então não vou dissecar o texto todo, porque não quero devagar. Eu quero ir direto ao objetivo que a gente tem hoje aqui, tá bom? E a primeira coisa que eu queria destacar, reforçar, porque nós sabemos disso, o texto é muito claro com isso, e eu queria pincelar algumas partes do texto que deixa isso muito claro, é que a gente precisa ter cuidado com a língua, sabe por quê? Porque ela tem um poder de destruição absurdo. Ela tem um poder de destruição absurdo. No versículo 8, Tiago vai dizer que ela é um mal incontrolável, ela é cheia de veneno mortífero. Diz que a língua é cheia de veneno mortífero. A gente acha que é só aquela língua que é partida no meio da cobra que tem veneno? Não. E nem é na língua, né? Que a cobra tem veneno. Ela solta das presas dela. Mas a gente identifica às vezes uma cobra venenosa pela língua partida. O que ele está dizendo aqui é que a língua, ela é cheia de veneno. A língua tem poder de destruição. Boa, Michele. Vou fixar o comentário. A língua tem poder de destruição. De destruir muita coisa nas nossas relações. E por isso nós não podemos brincar com ela. O texto ainda continua e diz que vejam como um grande bosque é incendiado, por uma simples fagulha. O que ele está dizendo com isso? É que um bosque todo pode ser queimado por uma simples fagulha. E da mesma forma, uma relação toda, uma família toda pode ser incendiada por uma simples fagulha, por uma simples palavra, por uma simples língua, por uma simples fala. Então o poder de destruição é tremendo. E a gente não pode vacilar com isso. A gente precisa, como família, ter consciência do poder de destruição que a nossa língua tem. O versículo 6 ainda diz, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. E diz que ela é colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina por inteiro a pessoa. Jesus fala sobre isso, né? Os discípulos estavam lá tão preocupados em lavar as mãos, os discípulos não, os religiosos, em lavar as mãos para purificar-se, para não se contaminar. E a gente está nessa coisa, né, de lavar a mão para não se contaminar e tal. E Jesus chega e diz, olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca dele. O que contamina o homem é o que sai da boca dele. Porque é quando nós falamos que nós nos contaminamos espiritualmente. Não é quando nós comemos. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês estão preocupados com o que vocês comem? Se vocês estão lavando a mão, não estão? A gente está tão preocupado com isso, né? Manter a mão limpa, não entrar o vírus de jeito nenhum na boca da gente, porque é pela boca que a gente está pegando o corona. Quem pega pela boca, pega pelo nariz, pega pelos olhos.
Então a gente está aqui protegendo a entrada da nossa boca. A gente está vivendo uma proteção enorme na entrada da nossa boca, porque é por aqui que vai entrar, que pode entrar o Covid-19. E a gente está cuidando muito disso. Não colocar a mão na boca, não entrar nada na nossa boca que nos contamine. Que a gente tenha o mesmo cuidado. Continue lavando sua mão, continue cuidando da sua boca, continue cuidando do que você come, mas que a gente tenha o mesmo cuidado com aquilo que sai da boca da gente. Porque Jesus vai dizer que o que contamina o ser humano é aquilo que sai da boca dele. Então, o poder de destruição da língua é enorme. Enorme. É o que está colocando aqui. Então, assim, vocês estão aí recriminando meus discípulos porque eles não lavam as mãos, mas vocês se contaminam muito mais do que eles. Porque vocês estão falando tanta coisa, machucando tanta gente com a fala. E ele diz que, quando ele fala, né, contaminar a pessoa inteira, incendeia todo o curso de sua vida, incendeia a vida da pessoa, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, a língua tem poder de destruição e de contaminação. E de contaminação da nossa vida. Então, nós precisamos tomar cuidado com ela. Aí vamos para a família? Porque isso é muito sério na família. Pessoal, uma fala, ela tem um impacto muito grande na vida da gente. Mas a fala de alguém da nossa família tem um peso de destruição maior sobre a nossa vida. A sua fala, ela pode ferir qualquer pessoa, mas a sua fala vai conseguir ferir muito mais alguém da sua família. Então nós temos um poder de destruição enorme sobre as pessoas que nós amamos. Temos. E é por isso que quando a gente vai às vezes pro gabinete pastoral conversar, ou os psicólogos quando conversam nas suas terapias, as pessoas falam de suas mágoas e falam dessas mágoas muito sobre aquilo que foi dito para ela. As palavras têm um poder muito forte de destruição. Muito. E o pessoal diz assim, a palavra tem poder, e usa muito fala, determine, não sei o que e tal. Tipo, a palavra tem poder, quando você... Poder assim, no sentido de influência. Não essa coisa de determinou, eu vou falar, é como se fosse se você estivesse fazendo um mantra da fala. Mas aquilo que você fala para o outro pode marcar o outro positivamente. Mas a impressão que eu tenho é que para você marcar alguém positivamente com a fala, você precisa falar várias vezes. Várias. Repetir várias vezes. Até você conseguir marcar positivamente aquela pessoa. E o contrário já não é a mesma lógica. Parece que quando a gente fala uma vez na nossa família, essa coisa ruim, ela marca profundamente. É como se você dissesse assim, você é importante. A pessoa não acredita de primeira. Você precisa repetir isso várias vezes para o seu filho. Você precisa repetir para ele várias vezes que você o ama. Você precisa repetir várias vezes para o seu esposo, para a sua esposa, coisas boas sobre ele, e ele vai estar sempre, será que está falando porque está com pena de mim? Será que está falando porque, será que está sendo verdadeiro? Será que acha mesmo? Será que gosta mesmo? Será que eu sou importante mesmo? É como se a palavra boa você precisasse repetir várias vezes para ela conseguir se fixar lá no coração da pessoa. Estão entendendo o que eu estou colocando? A palavra ruim, rapaz, você fala uma vez já machuca. Só precisa falar uma vez para já gerar uma mágoa lá. Uma vez que você fala, já machuca. O poder da nossa língua, no veneno da língua, ele parece ser maior do que o poder que a nossa língua tem de falar coisas boas e de marcar a pessoa positivamente. Tá? Isso é que eu estou falando da minha cabeça, tá? Isso não está no texto. Isso é minha leitura. É minha leitura. Acompanhando gente, conversando com as pessoas, vivendo em família, de que a gente às vezes fala uma coisa boa, e essa coisa boa você precisa falar várias vezes, mas você falou uma vez uma coisa ruim, isso marcou. E quando a gente vai aconselhar jovens, adolescentes, adultos, esposo, esposa, casais em separação, vem pro set terapêutico, vem para a sala de aconselhamento bíblico, vem a fala. É tipo, a pessoa fala o que o outro fez. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Ela está falando aqui sobre o que o outro fez. Falando, contando, de boa, inteira. Aí na hora que ela chega num ponto, ou ele chega num ponto que diz assim, pastor, quando eu conversei, sabe o que foi que ela falou? Aí a pessoa vai falar o que o outro falou. Nessa hora, o olho enche de água,
nessa hora a boca treme. Parece que aquilo que foi dito sobre o que foi feito teve mais impacto de destruição do que até mesmo o que foi feito. E é interessante isso. Como a fala, ela grava, ela fica marcada no coração da gente. Então isso mostra, pessoal, que a gente no relacionamento conjugal, no relacionamento com os nossos filhos, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa língua. A gente precisa, de fato, ter medo da língua. Não tem problema você ter medo da sua língua, não. É melhor você ter medo dela, da sua língua, não da língua dos outros, mas medo da sua língua é bom você ter. É melhor você ter medo dela do que você ficar sem medo dessa língua e depois, quando você for colher os cacos de tudo que foi falado, vai ser muito complicado. Então, pessoal, a destruição da nossa língua, ela já é grande em qualquer contexto. Dentro do contexto familiar, o poder de destruição da nossa fala é muito maior. Eu já conversei, eu fiz agora, no ano passado, 20 anos que eu sou pastor. Então são 20 anos aconselhando, sentando com gente, conversando com as pessoas, são 20 anos fazendo isso. E não foram poucas as vezes em que eu ouvi de jovens, adolescentes, ou jovens ou adultos, ainda marcados com falas dos pais, com falas do seu primeiro namorado, com falas dos seus irmãos, pais feridos com falas dos seus filhos. Porque essas falas, elas machucam. Então nós não podemos menosprezar o poder de destruição da nossa língua dentro das nossas relações familiares. E precisamos cuidar disso e vigiar contra isso o tempo todo. A gente não pode baixar a guarda, pessoal. A língua é um negócio solto. Solto. Ela fala, ela sabe, ela não pensa, mas porque ela é mais rápida. A língua parece que é mais rápida do que o nosso raciocínio, né? E há explicação científica para isso, né? O contato da língua com o nosso cérebro, a parte do cérebro que joga ali a informação da comunicação, a parte lá do cuidado, da lógica, é mais distante, sabe? É como se assim, a força da fala chega primeiro, o juízo chega depois. E quando o juízo chega, você já falou. A comunicação da área de comunicação do nosso cérebro para a nossa língua, ela é mais rápida do que quando o juízo chegar junto com esse negócio. Estou falando de uma forma bem básica, bem senso comum mesmo, pra gente de fato entender isso. Então é muito rápida a fala. Às vezes você não pensa, eu não pensei, já falei. Sabe? Porque o freio, os nossos freios, o sentimento lógico nossa ponderação, ela vem de um lugar um pouco mais distante do nosso cérebro. Então, por isso que quando chega, você já falou. Porque você precisava ter tomado cuidado com isso. Então, a nossa língua, ela tem um poder de destruição incrível. Então, você está no seu casamento, cuidado com a sua língua. Sua relação com seus filhos, cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. É preciso ter esse cuidado. Então, um dos objetivos hoje, assim, básicos dessa nossa live hoje, era que nós passássemos a ter atenção a isso. A respeitar esse inimigo, tá? Porque se a língua tem veneno mortal, se ela é um fogo que incendeia um bosque, a gente precisa tomar cuidado com ela, a gente precisa respeitar esse negócio. Ninguém pode fazer de conta que é qualquer coisa, não. A gente precisa respeitar e cuidar da nossa língua para não machucar as pessoas que nós mais amamos, E machucamos fácil com uma fala. Tá claro isso? Vamos pro como é que a gente faz isso? Porque Tiago, ele fala uma coisa e depois ele fala outra. E parece que é contraditório. Mas eu vou dizer que é complementar. Porque assim, para eu mudar a minha fala, eu faço isso como? Mudando meu coração. Certo? Porque se a boca fala do que o coração está cheio, eu preciso cuidar do coração. Para poder que a minha fala
ela seja uma fala, que não machuque. Eu preciso primeiro tratar do coração. Só que não. Tiago não vai nessa ordem, pelo menos no texto dele. E eu concordo com isso. Eu acho que existe uma outra ordem a ser vivida. A gente sim vai precisar mudar o coração e eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas primeiro, a gente precisa segurar a nossa língua. A gente precisa controlar ela. Porque você vai esperar mudar o seu coração, pode ser que você demore muito. E quando você mudar o seu coração, você não tem mais a pessoa do seu coração perto de você. Você demorou tanto a mudar seu coração, e mudar coração não é um negócio que a gente faz de uma hora para outra. Então a gente precisa primeiro segurar a nossa língua, domá-la, cuidar dela. Então eu digo que cuide da sua língua primeiro de fora para dentro. A gente sempre, quem me conhece sabe que eu sempre defendo uma transformação de dentro para fora. Mas Tiago traz uma proposta e eu vou aderir a ela. Cuide da sua língua de fora para dentro. De fora para dentro. Daqui para o coração. Primeiro. Segurando ela. Olha o que ele diz no versículo 2. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Aí ele diz, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí ele vai falar dos cavalos. E diz que quando nós colocamos freio nas bocas do cavalo, para eles nos obedeçam, nós podemos controlar o animal todo. Também dá o exemplo dos navios. E diz que embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então o que ele está dizendo aqui nessas duas ilustrações que ele fala é que você controla a língua, que ela vai ajudar a controlar o resto. Entende? Controla a língua, que ela vai ajudar você a controlar o restante do seu corpo. Tipo, segura a violência que está na tua língua, que a violência não vai para o teu braço. Segura a violência que vai na tua língua, segura a amargura na tua língua, que dificilmente ela também vai tomar conta de outras partes do seu corpo. E ele diz que se um homem dominar a sua língua, ele domina o corpo todo. Então, Tiago está fazendo uma proposta aqui da gente fazer o caminho do comportamento para a consciência, do comportamento para o coração, da prática para o coração. Cuida da tua língua, cuida dela, freia ela. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar. Certo? Segura a tua língua. E aí, pessoal, às vezes, a gente precisa sim falar menos. Então a gente fica aqui, mudar o coração, transformar o coração, não sei o que, mas daqui que tu muda o teu coração, como eu já falei, você vai acabar afastando a pessoa que você gosta perto de você. Então segura a tua língua. Exercita isso. Que nada de errado em você fazer isso. Controle sua língua. Controle. Sabe, se tiver uma coisa para você falar, exercita não falar. Se você tem fala feito um tagarela, pratica o silêncio. Mostra para a tua língua quem é que manda em quem. Quem manda em quem. Exercita o silêncio como disciplina espiritual, como prática espiritual. Não gosto dessa palavra disciplina. Como prática espiritual. Sabe? Guarda, sabe, o teu silêncio. Pega a tua língua e cala. Se você vai ter uma conversa com alguém que você está muito machucado, está muito magoado, redobra. Algumas pessoas têm até falado, eu escutei uma pessoa falando que de uma técnica para você falar menos, quando você vai para uma conversa muito difícil, é você ir com um copo d'água. E você colocar água na boca e não engolir. Deixa a água ali. E quando você for falar, antes de falar, você engole para depois falar. Isso parece uma besteira, né? Mas é um exercício. Um exercício que nos ensina o quê? De que a gente precisa controlar a nossa língua. E se a gente não colocar uma água na boca para segurar essa língua, ela vai saltar. Sabe? Eu sei que isso pode parecer uma besteira, e há quem bote água na boca e no meio da conversa vai cuspir água na cara do outro. Eu sei que essas coisas e essas dicas, elas caem no desuso, né? Porque elas são, muitas vezes, sabedoria humana, são regras ou dicasinhas, mas custa a gente falar algumas coisas aqui. O importante é que você encontre uma forma de segurar mais sua fala. A Bíblia diz lá em Provérbios, e são vários os textos de Provérbios que falam sobre língua também, que a gente deve ser
pronto para ouvir, tardio para falar. Deve falar demais. Fala demais. Segura a tua língua. Segura a tua língua. Tu tá com raiva de alguém na tua casa? Fica calado. Não vai sair falando, feito, sabe, sem parar, sem parar, sem parar. Eu vou chegar e dizer, para, olha no espelho, e olha você, para você mesmo no espelho, e diz assim, cala a boca. Cala a boca. Tá com o teu coração adoecido, o teu coração doído, tá falando sem parar. Vai jogar peçonha, vai jogar veneno na casa toda. Então, se você não tá bem, cala a boca. É você falando para você mesmo, tá? Não serve ninguém dizer isso para ninguém. Ninguém dizer para ninguém mandar calar a boca. Ninguém pode olhar para o outro e dizer cala a boca. Mas você pode fazer isso para você mesmo. Olhar no espelho e dizer cala a boca, cara. Tu não tá vendo que tu tá cheio de coisa ruim no coração? Tá com vontade de matar uma pessoa? Vai ficar falando? Segura. Vai orar. Bota água na boca e não engole. Passa 3 minutos com água na boca sem engolir. Vai fazer um mindfulness. Vai fazer uma respiração. Sabe? Vai ler um texto, vai ouvir uma música e acalmar o teu espírito. Para de falar. Porque a tua fala, ela está gerando peçonha. Ela está gerando veneno. Ela é veneno próprio. Ela é fogo próprio. E está queimando coisas nas pessoas que estão ao teu redor. Entende, pessoal? Então, às vezes, pessoal, a gente precisa ser meio Tiago, sabe? Segura a língua que tu controla o resto todinho. Tá? Segura a língua. Que você vai controlar o resto todo. Às vezes a gente precisa ser pouco isso. De ficar, não, precisamos mudar a essência. Tá, peraí, antes de mudar a essência, existe alguém sendo ferido com a minha fala. E eu preciso me calar. Aí eu falando pra você agora. Cala. Cala. Tem hora que é hora de calar. Se você não tem algo bom para falar, não fala. Não fala. Sabe, eu sei, pessoal, que o silêncio, ele pode ser usado como uma ferramenta de violência também, tá? Então, às vezes, existe um silêncio que fere mais do que a fala. Mas o que eu estou falando aqui não é disso. Não é de você ficar sem falar com o outro e ferir o outro com seu silêncio. O que eu estou falando aqui é de se você está percebendo que a fala chegou e o juízo ainda não chegou, que a fala chegou, mas a razoabilidade ainda não chegou, cala. É melhor você calar do que depois você ter que sair pedindo desculpa por tudo que você falou. Tem que remediar a ferida e querer tentar explicar, não sei se você já passou por isso em família, casal então, que o que você disse não é o que você pensa. Sabe? Não, mas isso que eu falei não é o que eu acho. Aí isso dá uma briga de casal assim clássica. Briga clássica de casal. Clássica. Você falou, se você falou é porque a boca fala que o coração tá cheio. Já vi tanta briga que o pessoal usando esse versículo. A boca fala do coração tá cheio. Então se você falou é porque você acha isso de mim. E às vezes nem é, meu povo. Nem é. Nós somos seres tão incoerentes. Vocês concordam que a gente é incoerente? Então, às vezes, a gente fala uma coisa que não é o que a gente acha mesmo. A gente tá falando porque a gente tá com raiva. A gente tá falando porque tem coisa que a gente só fala quando tá com raiva e acaba soltando. Mas nem tudo que a gente fala com raiva é verdade do nosso coração, não. Eu não sei com você, mas comigo não é não. Tem coisa que eu falo com raiva que não é uma verdade do meu coração. Ou não é a verdade principal do meu coração. Não é. Então é melhor calar. Do que você depois ter que sair remediando isso, botando pano morno, sabe? Ajeitando um bocado de coisa. Cala que é melhor. Melhor calar. Então segura a língua. Bota uma água na boca. Bota uma água na boca. Bota farofa na boca. A farofa é boa, é melhor que a água. Não é porque vai dar mais tempo para você conseguir falar. Então bota uma farofa na boca. Bota uma farinha de amendoim na boca. Bota aquela farofa mesmo bem seca na boca. E só fala depois que a farofa, engolir a farofa todinha. Mas dá um jeito de segurar a tua língua. Isso faz diferença na tua relação. Quanto menos feridas você gerar, mais fácil será de você resolver aquele conflito. Se existe um conflito, existe algo que foi feito, está deixando você machucado, e você está querendo resolver isso, está gerando mais conflito, mais feridas, vai dar mais trabalho para ajeitar depois. Pais, mães,
Cuidado com a fala de vocês. Porque se nós adultos nos machucamos tanto, e o peso que um cônjuge, que um filho tem a gente escuta algo é muito forte, imagina aquilo que o pai e uma mãe diz para um filho. Às vezes no momento de raiva, no momento de indignação, a gente diz coisas para os nossos filhos que está longe de ser a verdade do nosso coração. E se você fizer isso, vai lá, diz, pede desculpa, diz que não era o que você queria dizer, se mostre falho, se mostre incoerente, porque é isso que nós muitas vezes somos. Então a primeira coisa que, fora o problema, né, problematizei primeiro, e coloquei a coisa que a língua a gente precisa às vezes cuidar de fora para dentro. Freia a língua e aí o resto do corpo você controla ele melhor. Mas aí não tem como, pessoal. Nessa hora a gente precisa ir, sim, o Marcílio colocando, né, pais, professores, qualquer pessoa que tem uma influência, líderes de autoridade, uma força muito grande na vida de um jovem, de um adolescente, de uma criança. Muito grande. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Então, a primeira coisa é segurar. Mas não adianta só segurar, meu povo, porque você não é uma panela de pressão. Vai chegar uma hora que você ficar só segurando, chega uma hora que você vai explodir e vai como um espirro de linguagem, sabe? Para tudo que é lado. Então, a gente não pode só segurar. A gente precisa também tratar o nosso coração. A boca não fala que o coração está cheio? A gente precisa também tratar o nosso coração. Tratá-lo de uma forma assim, sabe, de fato, e tratando aquilo que existe dentro do nosso coração. Então, o segurar é até você tratar. Depois que você tratar, não precisa mais você ficar segurando, entendeu? Porque já tratou lá dentro, aí quando vier, vai vir em outra linguagem, vai vir em outro formato. Você começa primeiro segurando. Depois que você tiver tratado o coração, você não vai precisar mais de tanto freio. De freio sempre precisa, tá? E aí o que eu quero, onde é que o Tiago fala sobre isso? Né? E aí é cuidar da língua agora de dentro para fora. Primeiro foi de fora para dentro, agora é de dentro para fora, mudando o coração. Então você vai cuidar daquilo que você fala de dentro para fora. Primeiro foi de fora para dentro, agora é de dentro para fora. Versículo 9 diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Isso mostra a nossa incoerência. Meus irmãos, não pode ser assim. E aí ele vai para uma fala, que é uma fala muito parecida com a fala de Jesus. Jesus também falou sobre isso. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então o que ele está dizendo é que se a nossa fala é um resultado daquilo que está dentro da gente, né, tirando as nossas incoerências e os nossos devaneios e as nossas perdas de consciência diante de uma raiva, de alguma coisa que toca no nosso ponto frágil, tirando isso, a nossa fala é um resultado muitas vezes daquilo que está dentro da gente. Então a gente precisa cuidar daquilo que está dentro da gente. Existe uma mágoa sua com seu esposo, com a sua esposa? Existe uma raiva que está sendo alimentada pelo seu filho, pela sua filha? Trata isso. Trata isso dentro de você. Trata isso na relação com o outro. Para que nos momentos mais complicados do dia a dia, você não venha soltar isso em palavras de veneno. Então, trata o coração. Trata. Se existe uma maldade no seu coração por alguém, se existe um rancor no seu coração por alguém, se existe uma raiva sua pela vida, você precisa tratar isso. Porque se você não tratar isso, isso vai acabar saindo pela sua boca, vai machucar as pessoas e vai contaminar você mais ainda. Sabe? Então a gente de fato precisa cuidar do nosso coração. A Cleide pergunta aí como revelar o que vem, relevar, né? Como relevar o que vem da língua alheia? Como não se deixar contaminar? Não guardando no coração. Tratando isso no coração. Porque se você não tratar, você vai acabar fazendo a mesma coisa com o outro.
Então trata isso no teu coração. A pessoa falou uma coisa com você que machucou você, se você não tratar isso com Deus, em oração, conversando com outras pessoas que você confia, ou com a própria pessoa, ou com a própria pessoa, colocando a limpo, falando que você se machucou, falando que você se magoou, algumas vezes não vai resolver, a pessoa vai acabar falando mais coisa ainda para você. Então, em alguns casos, precisa ter sabedoria para escolher o melhor momento dessa abordagem, ou se essa abordagem ela é, ela é importante ser feita, necessária, se vai ajudar a ter a abordagem ou não. Ou não. Eu sempre gosto muito de ir pelo caminho da abordagem. Em alguns casos, abordar pode ser pior. Pode ser pior. Mas assim, precisa tratar. Se não dá para abordar, vai tratar de uma outra forma. Vai pegar aquilo que foi falado e vai tentar perdoar aquilo. Porque se você não perdoar, o que contaminou ele vai contaminar você. Aquilo que ele falou contaminou ele ou ela. Você ouviu. Se você não tratar isso, contamina você. E se contaminar você, daqui a pouco vai sair de novo, vai terminar de contaminar você e ainda vai contaminar o outro também, machucar o outro também. Então a gente é machucado por aquilo que veio contaminado de lá, sabe? E a gente acaba se machucando e depois se contaminando, colocando isso para fora do jeito mais errado possível. Então, pessoal, a gente precisa, primeiro, dentro do nosso ciclo menor familiar, não dá para não ter essas abordagens. Não dá. Se for, é um tio, é o cunhado, é o primo, você pode se afastar um pouquinho, esperar as coisas baixar a poeira, mas com quem você vive dentro de casa não dá. Então é preciso realmente conversar sobre isso. Agora não dá para conversar no calor, precisa passar, precisa baixar, para depois você poder ter uma conversa com essa pessoa. Mas é preciso tratar isso, com aquilo que alguém te falou que te machucou, tá? Que feriu você. Como é que a gente se protege? Com graça, com perdão. Porque se você não perdoar, você vai ficar amargurado igual a outra pessoa. É pouco tempo para você estar igual ao outro. Igual ao outro. Eu tenho sempre uma coisa que eu falo que diz assim, Deus é bom porque perdoa, Deus perdoa porque é bom. Isso parece frase de doido, né? Mas tipo, Deus perdoa porque ele é bom, ou ele é bom porque perdoa? Eu acho que é as duas coisas. Deus perdoa porque ele é bom. E ele só continua sendo bom porque ele tem capacidade de perdoar. Porque se ele não perdoasse, ele deixaria de ser bom. Porque se Deus vendo tudo que está acontecendo nesse mundo, bastava Deus olhar para o Brasil, e ele não tivesse capacidade de perdoar, ele deixaria de ser uma pessoa boa. Ele viveria, se transformaria num ser divino cheio de amargura. Então Deus perdoa porque ele é bom. E só continua sendo bom porque ele perdoa. Então, se você perdoar, você não deixa essa maldade dirigir você. E não vai fazer com que essa coisa possa estar aí machucando e atingindo o outro. Então, pessoal, é isso. É isso. É só isso. É tipo, a língua destrói. Cuidado com a língua. Você saia desse nosso encontro aqui tendo plena consciência de que a língua é algo que você precisa cuidar valendo. Não pode baixar a guarda, porque ela tem um poder de destruição enorme e tem um poder de contaminar você mesmo e outras pessoas muito grande. Muito grande. Então a gente precisa cuidar disso. Em família, então, precisamos cuidar disso o tempo todo, ensinar os nossos filhos, aprendermos em nossas relações familiares que precisamos cuidar disso. Vai dizer, meu filho, minha filha, cuidado com o que você fala. Segura a coisa que você está falando. Sabe, segura. Pensa um pouquinho antes de falar, dá uma segurada nisso. Dá uma segurada. Sabe, falando aqui às crianças e adolescentes, criança mesmo, que a criança tem um coração muito puro, né? Mas assim, falando muito dos adolescentes, e há controvérsias, né? Essa coisa da criança com coração puro. Mas falando dos adolescentes, a gente tem uma parte do nosso cérebro aqui, que é essa parte aqui, o lobo frontal, esse córtex pré-frontal aqui, que ele é o lado do controle emocional, do raciocínio, essa parte da frente aqui, certo? Ela só termina de se formar com 21 anos. E há quem diga que é um pouquinho mais até. Então, você pega um adolescente, ele não tem essa área aqui totalmente formada ainda. Está em desenvolvimento.
a parte de controle emocional, de raciocínio, de análise de risco. Está tudo em desenvolvimento ainda. Não está fechado, não tem tudo. Então fala o que fala. Fala depois que falar, falou. Nós que somos adultos, se você é adulto que está acompanhando a gente, se você é adolescente, não use isso para se desculpar, certo? Aprenda já a ir lidando, ainda que com essa parte aqui menorzinha, mais atrofiada ainda em desenvolvimento, aprenda a ir se segurando, pelo menos, controlando sua fala. Nós que somos adultos, já temos isso aqui formado. Em tese, né? Já temos isso aqui formado. Então, que nós possamos usar as ferramentas que nós temos, e se as ferramentas naturais não forem suficientes, que nós possamos usar os frutos do Espírito Santo de Deus. Que um deles é mansidão, um deles é domínio próprio. Que nós possamos usar o domínio próprio para segurar, sabe? Nos ajudar no poder de Deus a segurarmos a nossa língua. Primeira coisa, segura. Para de falar. Vai para o espelho e diz, cala a boca. Para você mesmo, diga isso para ninguém. Diga só para você. Para você pode. Para ninguém mais. Ninguém mais. Mas para você pode dizer, cala a boca. Fala isso para você. E depois, não esquece de tratar também de dentro para fora. E cuidar do seu coração. Porque se você não cuidar do seu coração, saiba que a borracha da panela de pressão que nós somos, ela não presta. A gente segura a pressão até um ponto. Chega uma hora que a gente vai vazar isso daí da pior maneira. E quando essa panela de pressão explode, eu não sei quem já tem história de conhecimento de amigos, de familiares com histórias de panela de pressão estourada, é uma destruição muito grande. Então, não adianta só a gente controlar. A gente precisa tratar o coração de dentro para fora. Tá bom, meu povo? Tá certo? Deus abençoe grandemente a gente. E que nós sejamos mais sábios, sabe? Nessa lida, nas nossas relações familiares. Que a gente segure mais a nossa fala. Que a gente tenha mais autocontrole, domínio próprio. Tenha condição de segurar. E não deixe de tratar aquilo que está no nosso coração, que precisa ser tratado. Tá bom? Deus abençoe grandemente a todos nós. Fica aí o nosso amém, né? O nosso amém, nossa mãozinhazinha, essa mãozinha do Instagram é muito lindinha, né? Fica essa nossa fala aqui, que a gente possa tentar trabalhar isso na nossa vida. Tá bom, meu povo? Deus abençoe grandemente a cada um de nós. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar isso diante de Deus, porque a gente precisa muito dele, né? Para isso. Vamos orar. Pai Santo, nos dá, Senhor, nos dá lucidez, nos dá visão, discernimento, para encararmos, Pai querido, a nossa língua de frente, Senhor, tomando sempre muito cuidado com ela. Não nos deixa, Senhor amado, desarmados diante de todo esse perigo. Nos dá a condição de ficarmos alertas, atentos. E, Pai, queremos te pedir duas coisas. Primeiro, Senhor, nos ajuda a frear a nossa língua. Nos ajuda a frear, a segurar aquele veneno que está vindo. A guardarmos ele. A calarmos a nossa boca. Nos ajuda, Senhor. E a segunda coisa que nós queremos te pedir. Muda o nosso coração. Para que cada vez menos nós precisemos frear a nossa língua. Que tenhamos um coração pacificado. Que tenhamos um coração onde as mágoas são tratadas. Onde as feridas são curadas pela graça. E nos ajuda, Senhor, a vivermos relações de paz. É a oração, Pai, que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu povo. Deus abençoe grandemente a cada um de nós. Até domingo, hein? 19 horas, a gente está no nosso culto virtual. Chega lá para participar com a gente.